Alexandre de Moraes correu para pedir socorro para o ex-presidiário. Nesta sexta-feira, Moraes participou de uma reunião com Luiz Inácio às portas fechadas, após o diretor da agência norte-americana avisar que enviou agentes do FBI para realizar a prisão do ministro. Moraes acuado, temendo que o FBI o prenda para responder por acusações de propinas de cartel mexicano. O ministro foi correndo pedir socorro ao ex-presidiário, talvez cobrar o favor que Lula deve ao ministro por ter colocado novamente Luiz Inácio no Palácio do Planalto. Moraes teve sua conta bancária nos Estados Unidos bloqueada, após o FBI pedir um mandado para autorizar o bloqueio da conta do ministro no Banco da América. Indicou ser de origem ilícita, após a Receita Federal dos Estados Unidos auditar a conta bancária de Moraes, cuja movimentação foi considerada criminosa. O mesmo banco que o FBI indiciou por lavar dinheiro para cartéis no México. Christopher Wray mandou oficialmente ao Brasil agentes do FBI para o cumprimento de ordem de prisão contra o ministro do Supremo. O chefe da agência norte-americana acredita também que outros ministros estariam recebendo propinas, como Gilmar Mendes, que mantém fortes relações com os irmãos Batistas, conhecidos do FBI, do qual a agência dos Estados Unidos tomou mais de 500 bilhões de dólares da família após descobrirem um grande esquema de fraude que lesou além dos brasileiros, também cidadãos americanos. Christopher Wray que mandou para a cadeia juízes corruptos após serem flagrados numa operação do FBI de que juízes estariam recebendo propinas para soltar criminosos. A deputada, conhecida por não se intimidar com as várias tentativas de cerceamentos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que já mandou até prender a deputada pelo simples fato de ter investigado Moraes com base nas provas obtidas junto com o policial federal Sanderson e o delegado da Polícia Federal Pablo. Nesta quarta-feira, a deputada publicou que o PGR Augusto Aras, depois de ter aceitado processar o ministro após as várias denúncias apresentadas por Paula Belmonte ao Ministério Público, mas a deputada foi além, ao participar de uma reunião com o próprio PGR e ter apresentado todas as provas que podem mandar o ex-advogado para a cadeia. Aras tem o poder para autorizar a prisão de Moraes, pois diante da deputada, que revelou a conversa que teve com o PGR, mostrando total transparência, disse que Aras achou as provas robustas para processar criminalmente Moraes por diversos crimes, inclusive formação de quadrilha. Até agora, Moraes conseguiu se blindar atrás do cargo que ocupa, mas isso pode mudar após Aras levar o processo adiante e autorizar assim a prisão do ministro, pois o procurador-geral, como chefe do Ministério Público, tem total competência para mandar Alexandre para a cadeia, mesmo se o STF interferir novamente no caso. A lei permite a ação do procurador-geral contra membros da Suprema Corte, visto que há provas dos crimes cometido por Alexandre de Moraes. Paula, que esteve novamente com Augusto Aras numa reunião, disse o seguinte: estive presente hoje no gabinete do PGR Augusto Aras para tratar das denúncias que apresentei contra Alexandre de Moraes. Aras tinha se comprometido a investigar após a Polícia Federal indiciar o ministro em 5 crimes previstos no Código Penal. O PGR tem poderes para decretar a prisão de um membro do Poder Judiciário. Após nossa longa investigação revelar esse grande esquema dentro da Suprema Corte, o suficiente para condenar Alexandre de Moraes à cadeia, é necessário autorização de Augusto Aras. Então, peço novamente ao Procurador-Geral para defender a democracia e fazer com que a lei seja cumprida. O senador Magno Malta, que também foi alvo do ministro do qual Moraes tentou caçar a candidatura de Malta ao Senado Federal, dessa vez com uma maioria indiscutivelmente favoráveis à criação de uma CPI para finalmente abrir processo de impeachment dos muitos pedidos contra os ministros. Um áudio comprometedor do ex-presidiário Lula vazou nesta semana, onde mostra o chefe da quadrilha do PT dizendo que deveria ter acabado com seu ex-amigo íntimo, o ex-ministro e delator Antônio Palocci. O delegado-chefe da Polícia Federal em São Paulo, que já havia dito que existem elementos para autorizar a prisão de Lula, após o surgimento de novas provas que podem colocar novamente o petista atrás das grades. Rodrigo Bartolomé,
superintendente da PF, pediu a prisão provisória do ex-presidiário para a condução até a cadeia da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, para o delegado que incluiu no inquérito mais esse áudio para indiciar o petista e levar até o Ministério Público, para que possam enfim oferecer denúncia ao Judiciário. Bartolomé sofreu um forte ataque dos ministros da Suprema Corte por ter aberto esse inquérito, mas autorizou agentes federais a cumprir busca e apreensão de documentos após o vazamento desse áudio, pedindo para o juiz de primeiro grau um mandado para realizar a prisão do ex-presidiário. O delegado Bartolomé informou após o surgimento desse áudio que Lula tem amigos poderosos no Poder Judiciário que estão ajudando o petista a escapar de mais uma possível prisão, pois o delegado havia pedido o indiciamento do ex-presidiário num esquema de propina investigado em outro inquérito do qual Alexandre de Moraes pediu o arquivamento, uma clara interferência do Supremo na autonomia da PF. Como se não fosse o bastante, o Supremo Tribunal Federal ainda mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional visando transformar a Polícia Federal na Polícia do Poder Judiciário, acabando de vez com a autonomia da PF, já que nesses últimos meses houveram várias tentativas de investigar os ministros do Supremo, e os mesmos conseguiram através dos cargos que ocupam barrar as investigações. Seria o fim enterrando de vez todo o processo aberto contra criminosos do qual houveram interferência judicial. Lula e tantos outros seriam beneficiados com a transformação da PF em uma polícia judicial, pois passariam a ter como chefes os ministros da Suprema Corte.